paz de Cristo Jesus para todos. Essa manhã maravilhosa, aqui nesse um mar tão lindo, nesse barco de pescaria. Eu imagino que seja um barco como o de Pedro, barco de pescador. Me lembro da primeira pescaria, da primeira experiência que Pedro teve com Jesus. Foi à beira da praia. Jesus pediu seu barco emprestado. Pedro tinha acabado de chegar de uma noite de pescaria sem pescar nada. E ele estava lavando ali as suas redes, pensando consigo mesmo o que ele faria, porque havia expectativa naquela noite de pescaria. Nenhum pescador sai para pescar sem a expectativa de pegar peixe. Nenhum pescador põe a sua vida em risco, o seu barco dentro de um mar profundo, sem acreditar que vai ter peixe, que vai ter pescaria. Assim foi Pedro. Aquela noite foi uma noite diferente. Pedro não conseguiu pescar nada. De manhã, frustrado ali, pensando o que fazer, Jesus chega. Porque Jesus, ele sempre vai chegar quando a nossa limitação humana acaba. Jesus chega quando o diabo diz que acabou. Jesus chega quando as finanças acabam. Jesus chega quando a medicina diz não tem mais jeito. Jesus chega quando a morte diz eu vou levar. Jesus chega. Jesus sempre chega quando o homem acaba a sua expectativa e a sua limitação naquilo que ele pode fazer como homem, usando o seu braço forte, usando a sua inteligência. Quando tudo isso acaba, Deus então chega. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, presta esse barco. Subiu no barco, pregou para aquela grande multidão, e logo após ele pregar para aquela grande multidão, Jesus disse para Pedro: suba com o barco para alto mar, Pedro. E quando chega lá em alto mar, lance as redes do lado direito do barco. E assim Pedro fez. E foram tantos peixes. Na verdade, Pedro olhou para Jesus e disse: eu tenho pescado a noite toda e nada consegui. Mas agora, por causa da tua palavra, debaixo dessa palavra, Jesus, eu vou. Foram tantos peixes que o barco estava afundando. Pedro começou a olhar para os barcos que estavam perto, como esse e outros ali, e chamou eles para ajudar, porque senão o seu barco iria afundar. Deus pode virar e Deus pode mudar a nossa situação apenas com uma palavra. De barco vazio para barcos tão cheios de peixes que a gente vai ter que dividir o que Ele está nos dando, senão o nosso barco vai afundar. Agora pare para pensar um pouco comigo. O barco estava vazio. O barco de Pedro estava vazio e Pedro estava lavando as redes. Por causa de uma palavra e porque Pedro obedeceu a palavra de Jesus. Agora aquele barco está tão cheio que ele vai ter que dividir o que tem dentro do barco, senão o próprio barco dele vai afundar de tanto peixe. Eu já quero profetizar e dizer para você que 2024 vai haver um aceleramento da parte de Deus para com a sua vida. Que vai ser de barco vazio para barco tão cheios que você vai ter que dividir. Você vai ter que dividir o que Deus vai te dar, para não afundar de tanta bênção. E aqui também eu aprendo uma lição poderosa que é princípio de Deus. Quem mandou Pedro subir para pescar? Jesus. Quem ordenou que aqueles peixes entrassem nas redes de Pedro? Jesus. Quem deu aquela grande pescaria para Pedro? Jesus. O que é que eu aprendo com isso? Tudo aquilo que Jesus nos dá não é vitória nossa, é vitória dele. Não é glória nossa, é glória dele. Tudo que Jesus nos dá, Ele vai sempre nos dar em abundância. Para quê? Para que a gente possa compartilhar com outras pessoas que não tenham.
E aí ele trabalha em nós a generosidade, o dar, o abrir mão. A Bíblia diz que Pedro chega na beira do barco. Na beira da praia, o barco está cheio de peixe. Vem mais barcos com peixe. Jesus está lá esperando Pedro. Pedro chega e diz: Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Jesus disse para ele: a partir de hoje você não é mais pescador de homem, ou pescador de peixe, mas você se torna pescador de homens. A Bíblia diz que Pedro puxou o barco para cima da areia, deixou o barco, deixou os peixes e foi com Jesus. Parece ser um versículo simples, né? Mas não é. Por que não é? Pedro tomou a melhor decisão que ele poderia tomar na vida dele. Quando Pedro deixa o barco, quando Pedro deixa os peixes, aquela grande pescaria, e vem com Jesus, é porque ele entendeu que quem deu aquela grande pescaria para ele foi Jesus. E que se Jesus deu aquela grande pescaria, Jesus poderia cuidar da vida dele. Jesus poderia dar a ele outras grandes pescarias. Você só vai ser capaz de abrir mão do pouco que você acha que é muito que você tem, quando você entender que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pensa ou imagina. Tem gente que está presa a uma coisa tão pequena, tão pouca, que não tem coragem de abrir mão por Jesus, não tem coragem de abrir mão pela obra de Deus. E você fica com esse pouquinho, achando que esse pouquinho vai te salvar o suficiente. Você tem que aprender como Pedro. Pedro foi com um barco carregado de peixe. E ele abriu mão daquele barco carregado de peixe. Por quê? Porque ele conheceu alguém que mandava no mar. Ele conheceu alguém que mandava agora em todos os peixes dos mares. Ele abandonou tudo aquilo pelo Criador do mar, pelo Criador dos peixes, porque ele encontrou Jesus de Nazaré. Quando você tem um encontro com Jesus, os seus valores vão mudar. Os valores eternos vão entrar na sua vida. E você vai perceber que as coisas materiais são para ser usadas, não para serem adoradas. E quando você aprender a usar as coisas e adorar aquele que criou os céus e a terra, você vai poder desfrutar de muitas outras coisas. Porque Deus vai entender que você não vai se corromper por um pequeno barco cheio de peixe, quando Ele é o Criador de todo o universo, de todo o mar e de todas as criaturas que existem. Pedro entendeu que estava servindo agora o Criador de todas as coisas. Então, ele não trocou o barco por Jesus. Ele abandonou o barco, ele deixou o barco para seguir Jesus. Porque não existe como trocar um barco cheio de peixe por Jesus, porque o valor de Jesus é incalculável. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Talvez você tenha tido uma grande pescaria, uma grande conquista, ou vai ter por esses dias, ou teve. E o diabo está tentando você a abandonar sua fé, a abandonar sua perseverança em Deus. Talvez você está diante de uma grande pescaria, talvez você está naquela manhã de Pedro, lavando as redes. Jesus já está chegando para mandar você ir, para ter uma experiência em alto mar. Mas se prepare, que depois de uma grande pescaria, depois de uma grande conquista, Jesus pode te chamar para caminhar com Ele. E nada se compara nesse mundo, caminhar com Jesus. Ter o privilégio de ser chamado por Ele, para caminhar com Ele. Largue o que for, abandone o que for, desde que Cristo te chame para caminhar com Ele. Porque nada se compara a caminhar com Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu final de semana. Deus te abençoe. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Deus está no controle da tua vida. A vitória vai chegar. A resposta está chegando. Filho, filha, eu vou te honrar. Oh, 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 oh. Deus abençoe sua vida.
Deus abençoe seu final de semana, Deus abençoe sua família. 2024, Deus vai acelerar muitas coisas na sua vida. Se prepare.